conjuntura, para a gente cumprir a pauta e ter tempo, né, para a gente debater. Gente, eu queria começar na área de conjuntura com esse gráfico do orçamento 2022, esse orçamento do que foi pago, do que foi executado ano passado. Olha só, dá uma olhada para esse orçamento. 1.879 bilhões de gastos com juros e amortizações da dívida. E a Auditoria Cidadã soma o gasto com juro e o gasto com amortização que está lá no sistema de contabilidade pública. Por que nós somamos? O que está lá contabilizado como juros, gente, é pouco mais de 250 bilhões. Só que fazendo uma continha básica, pegando o estoque da dívida lá no início do ano, quer dizer, a conta mais conservadora possível, sem considerar todo o crescimento da dívida durante o ano. Pegamos o dado do estoque da dívida no primeiro dia do ano, multiplicamos pela taxa média divulgada pelo Tesouro Nacional, quer dizer, um dado oficial. Essa é uma conta aritmética básica, correto? Estoque no primeiro dia do ano, multiplicado pela taxa básica de juros. Você sabe quanto que a gente obtém? 780 bilhões de juros. Isso sem considerar o crescimento todo da dívida durante o ano. Sem considerar a taxa efetiva praticada, que é maior do que a média. Entendeu? Porque a média é uma aritmética simples. E grande parte dos juros está acima dessa taxa média. Grande parte dos títulos paga juro acima dessa taxa média. Então, dentro da amortização, tem uma bolada de juros. O que eles contabilizam como juros é um pedacinho do juro efetivamente pago. Então, a gente tem que somar o gasto todo. E mais, muita gente fala, a dívida está sendo só rolada. Mentira! Quando a dívida está sendo rolada, é porque estamos substituindo o título que está vencendo por um novo título que está sendo lançado agora. Se fosse isso, a mera substituição, o que aconteceria com o estoque da dívida? Ele estaria constante, é ou não é? E o que está acontecendo com o estoque da dívida? Está explodindo, terminou o ano em quase 8 trilhões. Bem-vinda, Cris, bem-vinda, Laura. Gente, quem chegar, vocês podem avisar, tem que vir aqui apertar a mão da Maria Luz. Porque tem 3 anos que eu não encontro vocês. Hoje vai ser bem balançado, gente. Porque bem-vinda, Laura. Bom demais, tem pão de queijo. Então, gente, eu queria começar a conjuntura com esse gráfico, tá? Que mostra a centralidade do sistema da dívida, o maior gasto. E vocês não veem isso em nenhuma grande mídia. Vocês vão ver no Jornal A Verdade, né, Alexandre? No Jornal A Verdade vem, no Monitor Mercantil que nos apoia, no Extra Classe, raríssimos jornais. Vocês vão ver isso. Na grande mídia, vocês não vão ver de jeito nenhum, tá? E aí, ó, todas as áreas prejudicadas. Lógico, não é? Aí tem gente que fala, mas aí não tem só receita tributária, tem receita de emissão de título também. Claro, é o orçamento federal completo. Isso aí tem as receitas tributárias, tem as receitas financeiras, tem as receitas patrimoniais das privatizações, tudo entra no orçamento. Mas para onde está indo o dinheiro? Olha aí, o dinheiro da nova dívida emitida, que deveria ser dívida para investimento, está indo todo para pagar a própria dívida, esses juros abusivos, tá? Então, tem que fazer esse debate, esse é o ponto da conjuntura que a Auditoria Cidadã quer reforçar. Maria Lúcia, acho que é interessante. Qual era o estoque início de janeiro de 22? Está no artigo. Esses números, gente, para não ficar falando muito número, né? Essa apresentação vai ser disponibilizada tanto para quem está aqui presencialmente, como quem está virtualmente, e todas as telas eu coloquei um link. No link ali tem o artigo que tem
Todos esses dados que eu estou falando aqui, tem mais dados sobre a rolagem, tem vários links, tá bom? Praticamente cresceu, né? Cresceu. Pagou tudo isso e cresceu. Então, pagou tudo isso e cresceu centenas de bilhões, tá? Centenas de bilhões, cresceu quase meio trilhão, tá? Tá online? Tá assistindo? Ela já quer falar? Ela quer assistir? Ah, então tá. Fernanda Melchiona já está na sala virtual. Que honra, bem-vinda. Se você quiser falar, Fernanda, abre o microfone e começa a falar, viu? Que eu sei como é que é a sua rotina aí no computador. Depois, quero te prestigiar e ouvir análise de conjuntura. Depois, um abraço a todos e todas. Que honra, muito grata, querida, muito grata. Então, gente, a gente queria começar com esse gráfico do orçamento e mostrar, além disso tudo que foi pago ano passado, nós começamos esse ano com uma explosão dos gastos com a dívida. Sabe o que o governo federal, o governo Bolsonaro fez? Deixou uma bolada de 380 bilhões do ano passado para vencer esse ano. Então, nós já começamos o ano com um impulso no pagamento da dívida. Até agora, início de março, foi quase meio trilhão de pagamento de dívida, foi mais de 600 bilhões de pagamento de dívida. Um escândalo, tá? Isso também tem o link aí. Tem o link que vocês podem depois acessar os dados, tá? Para esse ano, qual é a previsão? Mais de 2,5 trilhões de gasto com juros e amortizações da dívida. Enquanto isso, olha a educação. Qual é a previsão desse ano para a educação? Menos de 160 bilhões. Todas as áreas são importantes, gente. Nós temos aqui companheiros da segurança, da saúde, né? A Laura da FENASF, todas as áreas são importantes. Mas vocês concordam que tudo depende da educação? Se não tiver educação, a gente não sai do lugar? Olha aí, como é possível 2,6 trilhões praticamente para a dívida e menos de 160 para a educação? É isso que está amarrando o Brasil, né? Pode passar. Então, a dívida, ela tem sido, não passou. Não está passando, é porque você tem que clicar na tela. Aí. A auditoria cidadã sabia disso. A gente vem acompanhando isso há mais de 20 anos, por isso nós entregamos a carta aberta ao presidente, dirigida ao presidente Lula, nós entregamos a equipe de transição. Essa carta aberta não passou, senão você tem que olhar para a tela. Não, é porque você tem que clicar em cima aí para ele passar. Entregamos ao presidente Lula. Aí, tá vendo? E foi entregue. Essa carta tem os pontos todos que precisariam ser abordados pelo governo, tá? Para ter um delay, mas pode passar a próxima. Tá. Bom, nessa conjuntura, o Lula tomou posse e todo mundo viu. É o seguinte mesmo, o que está com o Lula. O Lula tomou posse e todo mundo viu. Qual foi a primeira pauta que o Lula elegeu para falar quase todo dia? Taxa de juro, juro alto, juro abusivo. Por quê? O Lula não é economista, mas ele é experiente, ele já viu que juro alto amarra tudo, não é? Bem-vinda, Cris. A Cristina Araújo também está aqui. Com juro alto, fica tudo amarrado. E ele vem falando, inclusive, não existe nenhuma razão para a taxa de juros estar em 13,75. E não existe mesmo. Subir juros não serve para controlar o tipo de inflação que existe no Brasil. E aí, diante dessas falas do Lula, o que o mercado fez? Tá desgastando. Olha essa manchete do jornal Correio Brasiliense.
palanque se impõe à visão técnica. O que eles estão dizendo nessa matéria? Que o Lula ainda estaria no palanque, que o Lula não precisava disso, que o Lula já foi eleito. Como se a fala do Lula fosse uma fala simplesmente política, sem sustentação técnica. Nessa matéria, eles falam que o Banco Central, a cúpula, né? Quando eu falo Banco Central, gente, estou falando a cúpula do Banco Central, tá? Porque o corpo funcional do Banco Central, em grande parte, não está de acordo com isso, não. Haja vista que o presidente do Sinal Local está aqui com a gente, nos apoia, e eles mesmos, né, querem que o órgão faça o que é correto fazer. Mas essa cúpula do mercado financeiro é que está levando o país para a bancarrota. E realmente não existe justificativa técnica. Diante dessa crítica, então, a grande mídia, claro, ficou do lado do mercado financeiro. Por quê? Porque é o mercado financeiro que financia, sempre financiou a grande mídia, não é? Até a deputada Érica Cocai, aqui de Brasília, que pertence até aos sindicatos bancários, ela falou que o Lula estava sozinho no debate do juro. Não, nunca esteve sozinho. Nós estamos nesse debate dos juros há anos. E a Auditoria Cidadã esclareceu amplamente, já vem esclarecendo, denunciando, inclusive, desde o ano passado, com a campanha pelo limite do juro, que subir juro não serve para controlar a inflação que existe no Brasil. Qual a inflação que existe no Brasil, gente? Inflação de preços. Inflação provocada pelo aumento do preço de combustíveis. Não por causa da guerra, por causa do preço de paridade de importação aplicado pela Petrobras desde o governo Temer. Como se nós importássemos tudo, como se não produzíssemos uma gota de petróleo de combustível no Brasil. Isso é um absurdo, porque, além do mais, é uma mentira. A gente produz 94% dos combustíveis que consumimos, segundo a AIPET, e teríamos condições de produzir 100%. Se não fosse o desmonte da Petrobras, a rifa das refinarias, rifa, porque estão praticamente doando as refinarias da Petrobras nesse processo insano de privatizações que estava acontecendo aí no governo Bolsonaro. Então, nós temos que abordar esse tema para não enfrentar o problema, a fonte do problema que está lá na política de preço da Petrobras. O que o governo fez? Diminuiu os impostos, arrebentando com as finanças dos estados e municípios. Nós temos aqui vários representantes, né, dos núcleos dos estados. Todos os estados estão na penúria, porque eles tiveram uma queda brutal de arrecadação. Não é? Estão tendo aí, colocando na pauta contra-reformas, privatizações. Então, vocês estão vendo a sequência de erros, não é? O que acontece? O Banco Central coloca o juro nas alturas e o Copom já deixou claro que só lá para novembro, olha bem, lá para novembro eles vão avaliar se o juro vai cair. Como assim? Gente, estão novamente fabricando outra crise, tá? O que acontece com essa política? O PIB já caiu, tá? No quarto trimestre de 2022, quer dizer, a economia está encolhendo, lógico, juro alto faz isso, ninguém investe, as empresas quebram, as famílias não compram. Juro alto é recessão. Já está o dado prova, já teve queda do PIB no final de 2022. O próprio Banco Central fala que, de acordo com os indicadores mais recentes, o cenário de desaceleração esperado pelo Copom, quer dizer, eles aumentam os juros sabendo que vem recessão, como já foi declarado também por Campos Neto, né? E, entre os riscos, destacam-se a elevada incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal. Então, o que eles estão fazendo? Estão aprofundando a crise para deixar o governo federal e o Congresso Nacional encurralados.
de que tem que aprovar a nova regra fiscal, o novo arcabouço fiscal, a nova âncora fiscal, cada hora que eles falam isso. E que âncora é essa? Já saiu no jornal. É uma âncora para substituir o teto de gasto, é trocar 6 por meia dúzia, como nós vamos ver daqui a pouco. Na verdade, gente, essa política monetária do Banco Central está fabricando uma crise em cima de uma inflação fabricada. Nesse post aí da Auditoria Cidadã, a gente coloca claramente, olha, a Petrobras vai lá, aumenta o preço dos combustíveis de uma forma abusiva, não é? Sem amparo na realidade, porque se colocar lá o custo de produção mais o lucro, os combustíveis vão custar menos da metade do preço do que está custando. Então, nós estamos pagando um preço irreal, sacrificando o povo que está comprando gás de cozinha de preço exagerado, pagando aumento de preço de tudo, porque aumentou o combustível, aumenta o preço de tudo, não é? Porque tudo depende do frete, fora os componentes. Então, a Petrobras aumenta o preço de combustível, produz inflação, aí o Banco Central vai lá, aumenta o juro para controlar a inflação, não controla a inflação, mas aumenta o juro, cria a crise, sabe? É isso que está acontecendo, né? E a Petrobras bate recorde de lucro e distribui tudo. Não investe nas refinarias para a gente ter autossuficiência, distribui tudo, principalmente para os acionistas estrangeiros que já se apoderaram das ações da Petrobras. Claro, né? E a parte do lucro que vai para o governo? Muita gente fala isso. Ah, mas o governo tem uma bolada, ganhou mais de 50 bilhões de lucro da Petrobras. Ganhou. Fez o quê? Pagou o juro da dívida. O lucro das estatais só pode ser utilizado para pagar a dívida, gente. Então, vocês estão vendo o sistema? Como é um sistema? Bem-vinda, Rita. Bom dia. Bom dia, muito bem-vinda. Pode passar. Então, nós temos aí, ao não enfrentar a fonte do problema, como eu falei, o governo Bolsonaro, para melhorar a situação dele, tentar ganhar a eleição, diminuiu na marra o preço dos combustíveis, aprovando a redução do ICMS. De fato, reduziu o preço. Só que, o que aconteceu com as finanças dos estados? Né? Arrebentou com as finanças dos estados. Então, nós temos que enfrentar, gente, a fonte do problema. Isso também está na carta aberta que nós entregamos no final do ano. Há 2 anos, a Auditoria Cidadã já alertava os riscos da autonomia do Banco Central. Tem um artigo, o link está aí, depois vocês podem acessar, que o PLP 19 era um cheque em branco para o mercado financeiro. E depois de 2 anos apenas, todo mundo lembra, né, como é que esse projeto foi aprovado, em plena pandemia, sem uma audiência pública, sem debate algum, nem entre os parlamentares. Muitos que votaram não sabiam o que estavam votando, e a gente não tinha como entrar lá e fazer a mobilização que a gente costumava fazer. A votação virtual num projeto flagrantemente inconstitucional, porque numa alteração administrativa como essa, a prerrogativa é exclusiva do presidente da República. E de quem era a autoria desse projeto? De um senador. Então, um projeto flagrantemente inconstitucional. Votaram, aprovaram, teve ação de inconstitucionalidade, o relator, o ministro Lewandowski, apontou a inconstitucionalidade, porque é flagrante, gente. Tinha que ser de autoria do governo e era de autoria de um parlamentar. Vocês acreditam que o ministro Barroso apareceu com outro voto, falando que não, que o Congresso poderia ter aquela iniciativa? Gente, se for interpretar o artigo 48 como o ministro Barroso interpretou, o Poder Executivo não precisa mais mandar projeto de lei orçamentária ao Congresso. Porque isso está lá também no artigo 48. Olha que absurdo. Claro que o ministro Barroso conhece a Constituição. Ele não cometeu um erro, ele cumpriu ordem.
Porque quem manda no Brasil, em todos os poderes, acima de todos os poderes, está o poder financeiro. Tá? E quando muita gente critica a auditoria cidadã, vocês estão aí há 23 anos, vocês ainda não conseguiram nada. Gente, a nossa luta é para denunciar esse poder financeiro, que está acima de todos os poderes, que manda no mundo. Como que uma instituição como a nossa, sem fins lucrativos, que vive de doação, vive de trabalho voluntário, vai virar esse jogo? O que a gente faz é dedicar tudo que a gente pode, né? E aqui eu quero deixar um agradecimento enorme a todos os voluntários e voluntárias que constroem a Auditoria Cidadã desde o ano 2000, toda a nossa equipe também dedicada, os que estão aqui hoje, está aqui o Edmar, o Vitor, o Daniel, o Rodrigo, a Gláucia e todos que já passaram por aqui, a Magnólia e todos que já passaram por aqui. Por quê? O trabalho que a auditoria está fazendo, gente, é um trabalho inédito, tá? E gigante, tá? E quantas pessoas já tomaram conhecimento desse sistema da dívida por causa do trabalho da auditoria cidadã? E se não fosse a auditoria cidadã, estariam aí sem saber, acreditando que talvez a questão é apenas a maldade de um ou outro governante, não é? De um ou outro parlamentar, está mais acima. E para mudar isso, nós vamos precisar de todo mundo. Por isso que a gente produz material, produz cartilha, né? Daí a importância dessa cartilha. Para divulgar essas informações para que mais e mais pessoas saibam do que está acontecendo de fato no nosso país. Apesar do Tesouro Nacional ter dado de presente 212 bilhões de reais em juros para o Banco Central, de presente. O Tesouro Nacional doa títulos, mais de 2 trilhões de títulos da dívida pública são títulos doados pelo Tesouro ao Banco Central. Além do Tesouro doar esses títulos, o Tesouro paga juros ao Banco Central. Então, o Tesouro Nacional pagou, ano passado, 212 bilhões de reais de juros ao Banco Central. É a principal receita do Banco Central. E o que o Banco Central faz com esses títulos e com esses juros? Remunera diariamente a sobra de caixa dos bancos. E ainda conseguiu ter um prejuízo de 300 bilhões. Olha aí o resultado do Banco Central independente. Juro disparou, inflação não foi controlada, prejuízo recorde, economia estagnada. Vocês estão vendo? Eu fiz uma live nessa segunda-feira sobre isso, tá? Vocês podem depois acessar e tem artigo também publicado pelo Monitor Mercantil. A cada 1% da Selic, 38 bilhões de reais de prejuízo. A cada 1%. Vocês veem isso em algum jornal? De jeito nenhum. Isso está escondido nessa tabelinha lá. Essa tabelinha aí nessa tela é do site do Banco Central. Antes disso, era 34,9%. Mas a dívida vai aumentando. Cada 1% da Selic sobre um bolo maior, 38 bi agora. Tá? É aí que está o rombo das contas públicas, mas a mídia só fala que o rombo está nos servidores. Só fala do gasto da Previdência. Tá? Aí que está o problema das contas públicas brasileiras. Em vez do Congresso instalar uma CPI para o Banco Central explicar a mentira que ele está falando para a população, de que tem que subir juro para controlar a inflação. Mentira. O prejuízo que ele está provocando. Os erros, né? Houveram erros também no fluxo cambial e outras coisas mais. Contabilização de compra de ouro. Ele tem muito que explicar. Em vez do Congresso instalar uma CPI, aprovou a independência, aprovou o PL 3877, que é a Bolsa Banqueira através do depósito voluntário remunerado. Não é? Então, gente, nós temos que pressionar parlamentares, tá? Pressionar. O Sindicato dos Bancários, junto com as centrais,
organizou atos no Brasil todo, onde tem sede do Banco Central, no dia 14 de dezembro, do 14 de fevereiro. Eu participei aqui em Brasília, lá em frente ao Banco Central, campanha contra o juro alto, né? Isso já é um avanço, já está ganhando a sociedade, né? Muito importante. Mas eu fico impressionada que não falam do limite de juro. Falam contra o juro alto, mas não falam do limite, não falam do nosso projeto. Por isso, a importância dessa frente parlamentar que a deputada Fernanda Melchiona teve a iniciativa de registrar, tá? E que precisamos coletar assinatura, né? Nessa conjuntura, gente, vocês viram também que no final do ano, quando aprovaram a PEC da transição para garantir a Bolsa Família, uma coisa que deveria ter sido assim natural, porque afinal de contas era para manter um benefício que já estava sendo pago de R$600. Não houve, se fosse um benefício de R$5.000, de R$4.000, mas era para continuar pagando R$600. Com uma pequena melhora, as famílias que têm crianças pequenas. Foi aquele escarcéu. O que o mercado exigiu? Que incluísse naquela PEC a necessidade de um novo regime fiscal. Porque eles já viram que o teto, que nunca deveria ter existido na Constituição, tem que ser revogado, não é? Mas já exigiram um novo regime fiscal. Que regime fiscal será esse? Não é? Essa é a questão. Olha o que saiu no jornal. Esse economista, o Felipe Salto, que já foi daquela instituição independente lá do Senado, ele agora é economista de uma corretora, o Aren Rena, ele falou que o arcabouço fiscal vai ser trocar 6 por meia dúzia. Vai manter a mesma essência do teto. Então, minha gente, se não houver mobilização, nós não vamos sair do lugar, tá? Porque o que sai no jornal é isso, o que está fazendo a cabeça dos parlamentares é isso. Nós temos que colocar um contraponto lá dentro do Congresso Nacional. Além da frente parlamentar, que a deputada Fernanda Melchiona está puxando, a cartilha vai ser uma ferramenta fundamental. Eu estou falando da cartilha toda hora, porque ela está dando muito trabalho para a gente concretizar, e a gente só vai concretizar com o apoio de todo mundo, né? Acabando. Onde é que está o rombo do gasto público? Olha esse gráfico. Esse gráfico está na cartilha, tá? Vocês estão vendo a reta verde lá em cima, sempre acima do trilhão? Olha lá. Tendo ultrapassado 2 trilhões ano passado, olha lá. O que é aquilo? É o gasto com a dívida pública. Olha lá embaixo o gasto com pessoal e encargos. Gente, praticamente uma reta há 20 anos. Esse gasto com pessoal e encargos inclui, inclusive, aposentados e pensionistas. E encargos, olha lá. Esse gráfico, gente, vai estar gigante na cartilha. Porque os parlamentares têm que enxergar isso, tá? Porque quantos discursos são feitos lá diariamente, falando, chamando servidor de privilegiado, chamando aposentado de privilegiado. Olha aí, onde é que está o problema? E quase ninguém fala da dívida, tá? O que adianta uma nova regra fiscal se o rombo está no gasto que fica fora da regra fiscal? Quando fala regra fiscal, gente, superávit primário, é tudo a mesma coisa. É segurar o gasto social para sobrar mais para a dívida. Eu pergunto a vocês, o que adianta cortar gasto social, congelar gasto social, reprimir gasto social, se o rombo está no gasto financeiro?
É um erro de foco. E a história já mostrou isso. De 95 a 2015, nós produzimos 1 trilhão de superávit primário. 1 trilhão. E o que aconteceu nesse período? A dívida explodiu de 86 bi para 4 tri. A dívida explodiu por causa da gastança social, como eles falam? Não, nós produzimos 1 trilhão de superávit. Por que a dívida explodiu? Porque o que faz a dívida crescer são os mecanismos financeiros que a Auditoria Cidadã vem denunciando. São lá os 2 trilhões e tanto de título doado ao Banco Central para remunerar a sobra de caixa dos bancos. É a cobertura de prejuízo do Banco Central, que agora teve prejuízo de 300 bi, falou que não vai transferir tudo para o Tesouro, não, vai transferir perto de 40. Mesmo assim, uma bolada. Em 2016, transferiu 250 bi de prejuízo. Então, essa dívida, gente, ela vem crescendo por conta dos vários mecanismos financeiros que a Auditoria Cidadã denuncia. É aí que está o foco do problema. Não adianta continuar aplicando sacrifício social, a dívida vai continuar explodindo, porque ela explode por conta dos mecanismos e por conta do juro abusivo. Não tem saída. Outra mentira que falam é que a dívida está financiando os gastos sociais de 2015 para cá porque paramos de ter superávit. Olha a importância da auditoria. Sabe o que nós descobrimos investigando os dados? Que tem recursos de várias fontes. 2 trilhões 330 bilhões nesse período são recursos de outras fontes que poderiam ser utilizados em gastos sociais. O que foi feito com esse recurso? Desviaram para pagar dívida. Ao mesmo tempo, emitiram 1 trilhão 190 de dívida para pagar gasto social. O governo só fala dessa segunda parte. A dívida está financiando gasto social por causa desse 1 trilhão 190. Omitem aquele desvio de 2 trilhões 330 de outras fontes, que não tem nada a ver com a emissão de dívida, que foram desviados para pagar a dívida. Tá? No saldo, no encontro de contas, qual é o resultado? A dívida retirou 1 trilhão 140 dos gastos sociais. Vocês estão vendo? Porque 2 trilhões 330 poderiam ter ido para gasto social e não foram. Entendeu? Olha ali. A dívida retira recursos. Pode passar. Bom, a dívida está batendo em 8 trilhões, a interna federal, tá? 8 trilhões. E crescendo por conta dos mecanismos financeiros, tá? Eu já falei. O dado do próprio Banco Central prova que o juro alto é o principal fator de crescimento da dívida. Aí nós temos uma reta mostrando a reta azul, a dívida líquida do setor público. E a reta vermelha, os juros acumulados, os juros nominais acumulados. Olha lá, o volume de juro supera o estoque da dívida líquida. O que significa isso? Que é uma dívida de juros sobre juros, não é? Em cima dos mecanismos aí. Por isso que o Tribunal de Contas já declarou ao Senado que essa dívida não tem contrapartida em investimentos. Então, olha aqui, nós temos a fala do Tribunal de Contas de que a dívida não tem servido para investimentos e temos o dado do Banco Central que comprova que, de fato, não tem servido para investimento. É uma dívida de juros sobre juros. E essa dívida está aí sacrificando todo o país, não é? Por isso que a gente luta por essa auditoria. A Bolsa Banqueiro, não é, que também está aí com o desenho novo, explicadinho, como é que funciona, é o carro-chefe aí da geração de dívidas sem contrapartida. De quem é a responsabilidade? Do Banco Central e do Tesouro Nacional. Tá? Gravíssimo, gravíssimo.
o dinheiro que devia estar circulando na economia, gerando emprego e renda, fica esterilizado no Banco Central, rendendo juro só para banco e amarrando a economia e provocando aumento da taxa de juro de mercado. Claro, por que os bancos vão emprestar para a sociedade, para as empresas, para as pessoas correndo risco? Se eles têm garantido diariamente lá a Selic paga pelo Banco Central. Para quê? Não é? Pode passar. Essa remuneração da sobra de caixa dos bancos subiu, explodiu com o aumento do juro. Teve um aumento de 160%. Olha, gente, a Bolsa Banqueiro subiu 160%. Manchete de jornal. Qual foi o aumento dos servidores aí? Esse aumento aqui da compromissada foi só no último ano, tá? Só no último ano. Todo ano tem aumento. Só no último ano foi 160%. Qual foi o aumento de servidor no último ano? 0. E a perda acumulada, ó, de quantos anos? Tá? Pode ir. Então, gente, a dívida, ela deveria ser um instrumento para financiar o nosso desenvolvimento socioeconômico. Tá? A auditoria cidadã não é contra a dívida. Nós somos contra o sistema da dívida. Nós somos contra essa distorção do processo de endividamento público. A dívida deveria estar financiando o nosso desenvolvimento socioeconômico, como faz o Japão. O Japão tem dívida lá de 220% do PIB, mas paga juro praticamente 0, juro negativo, abaixo da inflação, e olha o desenvolvimento socioeconômico lá. Entenderam? O que tem acontecido no Brasil? Não é endividamento, é sistema da dívida. É essa distorção, às avessas, que provoca, em vez de aportar recursos ao orçamento, provoca uma contínua subtração de recursos, que vão principalmente para bancos e grandes corporações. Tá? A principal característica do sistema da dívida, a falta de contrapartida, tá? E a atuação dos mecanismos financeiros. Tem um vídeo aí da campanha É Hora de Virar o Jogo que explica só o sistema da dívida. A sociedade brasileira está muito sacrificada pelo sistema da dívida. Por quê? A dívida está por trás de todas as contrarreformas, do teto de gastos, das privatizações, vai estar por trás da nova regra fiscal que o governo vai apresentar e consome aí praticamente a metade do orçamento. Apesar disso tudo, gente, ainda tem gente que se diz de esquerda e fala, não, a dívida não é um problema, ela está em reais, a gente pode pagá-la. Ah, pelo amor de Deus. Quem fala isso, gente, está completamente desconectado da realidade. Vai ter que ler a cartilha da auditoria. Tá? Vai ter que fazer um cursinho e estudar a cartilha da auditoria. Porque está desconectado da realidade. Não está vendo o que está acontecendo no Brasil, o empobrecimento do nosso rico país. Esse sistema da dívida está fazendo a gente viver no avesso do país que poderíamos estar. Por isso, nossa campanha é uma campanha pela auditoria dessa dívida. Isso tudo tem que vir à tona. O povo tem que saber que dívida é essa. Isso tudo tem que ser revisto.